Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós lemos o livro do céu para você e outros tantos livros que são de místicas da Igreja Católica, aprovados pela Igreja. Estamos no capítulo 34 do volume 15, 5 de julho de 1923. Jesus apresentado pelos judeus a Pilatos. Onde está e qual é o verdadeiro reino? Estava acompanhando meu Jesus, penante, nas horas de sua amarguíssima paixão, especialmente quando foi apresentado e acusado pelos judeus diante de Pilatos. E Pilatos, não contente com as simples acusações que lhe faziam, voltava aos interrogatórios para encontrar ou causa suficiente para condená-lo ou libertá-lo. E Jesus, falando-me no meu íntimo, disse-me: Minha filha, tudo na minha vida é mistério profundo e ensinamentos sublimes, nos quais o homem deve olhar-se como um espelho para me imitar. Tu deves saber que era tanta a soberba dos judeus, especialmente pela fingida santidade que professavam, pela que eram tidos por homens retos e conscientes, que acreditavam que só apresentando-me eles e dizendo que me tinham achado culpado e réu de morte, Pilatos devia acreditar neles, e sem interrogá-los, devia condenar-me, muito mais porque estavam tratando com um juiz gentil que não tinha nem conhecimento de Deus nem consciência. Mas Deus dispôs diversamente para confundi-los e para ensinar aos superiores que, por muito que pareçam boas e santas, as pessoas que acusam um pobre réu não, não lhes creiam facilmente, mas que as interroguem cuidadosamente para ver se estão na verdade, ou ver se debaixo daquele vestido de bondade há algum ciúme, rancores, ou é para obter dos superiores, fazendo-se caminhar em seus corações algum posto ou dignidade que ambicionam. O escrutínio faz conhecer as pessoas, confunde-as e mostra-se que não se tem confiança nelas. E ao não serem apreciadas, tiram-se o pensamento de ambicionar postos ou de acusar a outros. Quanto mal fazem aqueles superiores, quando de olhos fechados, confiando numa falsa bondade, não numa virtude provada, os colocam em um posto, ou dão ouvidos a quem acusa a outro de alguma falta. Quanto não foram humilhados os judeus por não serem facilmente acreditados por Pilatos e por terem sofrido tantos interrogatórios. E se ele cedeu em condenar-me, não foi porque acreditou neles, mas forçado a não perder o seu lugar. E isso os confundiu, de modo que ficou como marca sobre sua testa uma extrema confusão e uma humilhação profunda, muito mais que descobriam
mais retidão e mais consciência em um juiz gentil que neles. Quão necessário e justo é o escrutínio! Lança luz, produz calma nos verdadeiros bons e confusão nos maus. E quando Pilatos quis examinar-me, perguntou-me: Tu és rei? E onde está o teu reino? Eu quis dar outra sublime lição em dizer: Eu sou o rei. E eu queria dizer: Mas você sabe qual é o meu reino? Meu reino são minhas dores, meu sangue, minhas virtudes. Este é o verdadeiro reino, que não fora de mim, senão dentro de mim possuo. O que se possui por fora não é verdadeiro reino nem seguro domínio, porque o que não está dentro do homem lhe pode ser tirado, usurpado, e será obrigado a deixá-lo. Em troca, o que está dentro ninguém poderá tirar. O domínio será eterno dentro dele. As características do meu reino são as minhas chagas, os espinhos da cruz, onde não faço como os outros reis, que fazem viver os seus povos fora deles, na insegurança e talvez em jejum. Eu não. Eu chamo os meus povos a habitar nas tendas das minhas chagas, fortificados e defendidos por minhas dores, tomada sua sede por meu sangue, alimentados por minha carne, e só isto é o verdadeiro reinar. Todos os outros reinos são reinos de escravidão, de perigos e de morte. Em meu reino está a verdadeira vida. Quantos ensinamentos sublimes, quantos mistérios profundos em minhas palavras. Cada alma deveria dizer a si mesma, nas penas e dores, mas humilhações e abandonos de todos, ao praticar as verdadeiras virtudes. Este é o meu reino, não sujeito a perecer. Ninguém me pode tirar nem tocar. Aliás, o meu reino é eterno e divino, semelhante ao do meu doce Jesus. As minhas dores e penas certificam-me e tornam-me o reino mais fortificado e aquerido. Tanto que nenhum poderá fazer-me guerra em vista da minha grande fortaleza. Este é o reino da paz, de todos os meus filhos deveriam ambicionar, que todos os meus filhos deveriam ambicionar. Capítulo 35. 11 de julho de 1923. Por quanto maior é a obra que Deus quer fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolhe. A paterna bondade quer abrir outra era de graça. Estava fazendo e abandonando-me toda nos braços do meu docíssimo Jesus, mas com um pensamento na mente que dizia: só para ti este martírio, de aborrecer os outros, de ser um peso para os teus ministros, não podendo fazer menos que irritá-los com os meus feitos, que se desenvolve entre mim e Jesus. Em troca, os demais são livres. Eles entram no estado de sofrimento e por si mesmos se libertam. Quantas vezes lhe pedi que me libertaste? Mas em vão. Agora, enquanto isto e outras coisas pensava, o bendito Jesus veio, todo bondade e amor, e pondo-se junto a mim, me disse: Minha filha, quanto maior é a obra que quero fazer, tanto mais é necessário que seja única e singular a criatura que escolho. A obra da redenção era a maior, e para ela escolhi uma só criatura, dotando-a de todos os dons, jamais concedidos a nenhum, para fazer que essa criatura contivesse tanta graça de poder fazer-me de mãe, e pudesse depor nela todos os bens da redenção, e para guardar os meus dons, desde o momento em que foi concebida até que me concebeu, tive-a escondida na luz da Santíssima Trindade, que se fazia guarda e tinha o ofício de a dirigir em tudo. Depois, quando fui concebido, em seu seio virginal, sendo eu o verdadeiro, a cabeça e o primeiro de todos os sacerdotes, tomei eu a tarefa de guardá-la e de dirigi-la em tudo, até o movimento de seu batimento. E quando eu morri, confiei-a a outro sacerdote, o qual foi São João. Uma alma
tão privilegiada, que continha todas as graças, única na mente divina, única na história, não quis deixá-la até o último de seus respiros, sem a assistência de um representante meu. Acaso fiz isto a outras almas? Não, porque não contendo tanto bem, tantos dons e graças, não é necessária tanta custódia e assistência. Agora, minha filha, também tu és única em minha mente, e serás também única na história, e não haverá nem antes e nem depois de ti outra criatura a que farei ter, como obrigado por necessidade, a assistência de meus ministros. Tendo-te escolhido para pôr em ti a santidade, os bens, os efeitos, a atitude da minha suprema vontade, era conveniente, justo, doloroso, para a mesma santidade que contém o meu querer, que um ministro meu te assistisse e fosse o primeiro depositário dos bens que a minha vontade contém, e do seu regaço os fizesse passar a todo o corpo da igreja. Que atenção não se requer a você e deles? Você em receber de mim, como uma segunda mãe minha, o grande dom do meu querer, e conhecer dele todas as suas qualidades, e eles em recebê-las de você para fazer que se cumpra em minha igreja o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Ah, tu não sabes quanto te devo ter dado para te tornar capaz de depor em ti o meu querer. Te terei todo o germe de corrupção. Purifiquei de tal modo a tua alma, tua mesma natureza, que nem tu sentes nada por eles, nem eles por ti. Porque faltando o germe, é como se faltasse o fogo à lenha. E se não te isentei da culpa original, como fiz a minha amada mãe, com tirar-te o germe da corrupção, obrei outro prodígio de graça, jamais concedido a nenhum outro, porque não era digno para minha vontade, 3 vezes santa, descer numa alma, tomar posse dela, e que se estivesse ainda minimamente assombrado pelo menor fôlego corrupto, minha vontade não se teria adaptado a tomar posse dela e comunicar-lhe a sua atitude, se tivesse visto algum germe de corrupção. Como não me teria adaptado eu, verbo do Pai, a ser concebido no seio da celeste Mãe, se não a tivesse isento na culpa de origem? Além disso, quantos agradecimentos não te agradeci? Tu acreditas que não seja nada, e por isso nem sequer o pensas, e em lugar de me agradeceres, ocupas-te em pensar no que tenho disposto de ti e dos que pus em torno de ti, enquanto eu quero que sigas só o meu querer. Tu queres saber que este cumprimento de minha vontade é tão grande que entra nas obras maiores que a divindade tem feito, e quero que seja conhecido, a fim de que, ao conhecer a grandeza e os bens imensos que contém, o amem, o estimem e o desejem. 3 vezes a divindade suprema decidiu agir ad extra. A primeira foi na criação, e esta foi sem intervenção da criatura, porque nenhuma fora à luz do dia. A segunda foi na redenção, e nela interveio uma mulher, a mais santa, a mais bela, qual foi a minha celestial mamãe. Foi ela o canal e o instrumento do que me servi para cumprir a obra da redenção. A terceira é o cumprimento, que a minha vontade se faça como no céu, assim na terra, isto é, que a criatura viva obre com a santidade e potência de minha vontade, obra inseparável da criação e da redenção, como é inseparável a Trindade Sacrossanta. Não podemos dizer que a obra da criação esteja por nós terminada, se a nossa vontade, como foi decretado por nós, não trabalha na criatura e vive com a liberdade, santidade e poder com que trabalha e vive em nós. Aliás, é o ponto mais belo, mais culminante, mais fulgido, e o selo do cumprimento da obra da criação e da redenção. Estes são decretos divinos e devem ter o seu pleno cumprimento, e para cumprir este decreto, queremos servir-nos de outra mulher, que és tu. Foi a mulher que incitou a causa pela qual o homem se precipitou em suas desventuras.
E nós queremos servir-nos da mulher para pôr as coisas em ordem e fazer sair do homem de suas desventuras e a resistir-lhe o decoro, restituir-lhe o decoro, a honra, a verdadeira semelhança nossa, como foi por nós criado. Por isso seja atenta. Não tome as coisas de ânimo leve. Aqui não se trata de uma coisa qualquer, mas se trata de decretos divinos e de nos dar campo para nos fazer cumprir a obra da criação e redenção. Por isso, assim como a nossa mãe, a confiamos a São João, para pôr nele e dele à igreja os tesouros, as graças, todos os meus ensinamentos, que no curso da minha vida, quando ela estava confiada a mim e fazendo-lhe de sacerdote, eu pus nela como um santuário todas as leis, os prefeitos, os preceitos, as doutrinas que a igreja devia possuir. E ela, fiel como era e ciumenta, até de uma só palavra minha, para que não se perdessem, as colocou em meu fiel discípulo João, assim que a minha mãe tem o primado sobre toda a igreja. Assim, fiz de ti, devendo servir, o fiat voluntas tua a toda a igreja. Confiei-te a um ministro meu, a fim de que ponhas nele tudo o que te manifesto sobre a minha vontade, os bens que há, como a criatura deve entrar nela, como a potência, como a paterna bondade, quer abrir outra era de graça, pondo em comum com a criatura seus bens que possui no céu e restituindo-lhe a felicidade perdida. Por isso seja atenta e me ser fiel. Capítulo 36. 14 de julho de 1923. Expectativa de uma nova era, o sinal seguro de que está próxima. Encontrando-me em meu habitual estado, meu bom Jesus veio, mas todo aflito. Parecia-me que não sabia separar-se de mim, e todo bondade me disse: Minha filha, vim para fazer-te sofrer. Não te lembras que, quando querendo castigar ao homem, tu não querias que eu fizesse, querendo sofrer tu em vez deles? E eu, para te contentar, te disse que, em vez de fazer por 10, por amor, eu faria só por 5. Agora as nações querem lutar, e as que se acham as mais poderosas estão se armando até os dentes para destruir as nações débeis. Trata-se de destruição completa, minha filha. Por isso vim te fazer sofrer, para te dar aqueles 5 que te prometi. Ao fogo e à água minha justiça dará o poder do ofício que contém para destruir nações e cidades inteiras. Por isso é necessário um pouco do teu sofrer, para diminuir esses castigos. Agora, enquanto dizia, mexeu-se em meu interior, como se tivesse em suas mãos vários instrumentos, e como os movia, assim se formavam penas e dores. Com um tal estiramento de todos os meus membros, que não sei como fiquei viva, e quando via que pela força das penas eu gemia, tremia, Jesus, com ar de quem triunfou em tudo, me dizia: Você é a minha vida, e da minha vida posso fazer o que quero. E continuava seu trabalho de me fazer sofrer. Seja tudo para a glória de Deus, para o bem da minha alma e para a reparação de todos. Depois disto, acrescentou: Minha filha, todo mundo está transtornado e todos estão à espera de mudanças, de paz, de coisas novas. Eles mesmos se unem para conferenciar e se admiram de que não sabem concluir nada, nem chegar a sérias decisões. Assim, a verdadeira paz não desponta e tudo fica em palavras, mas nada nos atos, e esperam que outras conferências possam servir para decisões sérias, mas em vão esperam. E, entretanto, neste esperar, estão todos com temor. E quem se prepara para novas guerras? Quem espera novas conquistas? Mas com tudo isto, os povos empobrecem, despojam-se vivos, e enquanto esperam, cansados da era triste que os envolve, obscura e sangrenta, esperam e têm a esperança de uma nova era de paz e de luz.
O mundo encontra-se precisamente no ponto, como quando eu devia vir à Terra. Todos estavam à espera de um grande acontecimento, de uma era nova, como de fato aconteceu. Assim, agora, havendo que vir o grande advento, a era nova, em que a vontade de Deus se faça na terra como no céu, todos estão à espera de uma nova era, cansados da presente, mas sem saber qual é esta novidade, esta mudança, como não sabiam quando eu vim à terra. Esta expectativa é um sinal certo de que a hora está próxima, mas o sinal mais seguro é que eu vou manifestando o que quero fazer e que, dirigindo-me a uma alma, como eu dirigi a minha mãe ao descer do céu à terra, comunico-lhe minha vontade e os bens, os efeitos que ela contém, para fazer disso um dom a toda a humanidade. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Estamos terminando, olha que graça de Deus. Estamos terminando o volume 15. Entraremos num próximo capítulo aí com o volume 16. Deus seja louvado e agraciado. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.